Aleluia. Versículo 7 está dizendo assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores é o mesmo que feitor, é o mesmo que aqueles que supervisionavam o trabalho escravo. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O povo escolhido por Deus passou por um grande tempo vivendo no Egito. E por causa de José, o rei deles, deu a eles o privilégio de morar em Gozém, Gozém era o melhor da terra, era a melhor região do Egito. E o povo de Deus foi muito fecundo, diz a palavra de Deus. As mulheres eram muito férteis e por isso elas reproduziam-se com muita facilidade. Eles se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. O tempo passou, José morreu e um novo rei foi nomeado sobre o Egito. José não chegou a ser um rei, mas ele tinha se tornado um segundo homem, o segundo homem mais forte do Egito, mais poderoso do Egito. Mas o novo rei, que não tinha chegado a conhecer José, ficou com receio daquele povo que crescia e que se multiplicava, e então resolveu escravizá-los. O rei os escravizou porque o rei disse assim: olha, nós vamos escravizar esse povo antes que seja tarde demais, antes que eles cresçam demais e se voltem contra nós. Então o rei escravizou aquele povo e os colocou para fazer trabalhos forçados. O povo de Israel viveu no Egito durante mais ou menos 430 anos. E a maior parte desse tempo, eles viveram lá como escravos. Os anos se passaram e o povo de Deus, diz a palavra, que ele gemia por causa da escravidão. Por isso o clamor deles começou, a subir e chegar até a Deus. Deus viu a escravidão e ficou preocupado com eles. Nós lemos no primeiro versículo, disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu sei o que eles estão sofrendo. Seja qual for a aflição que você estiver passando, o Senhor nosso Deus tem visto, o Senhor nosso Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sofrendo. A aflição, meus queridos, é um desassossego, é um sentimento de agonia. A aflição é uma angústia, é um sofrimento intenso, é a preocupação de que alguma coisa errada vai acontecer, alguma coisa inesperada, alguma coisa que nós não queremos. A aflição é a sensação de que algo não está certo, e de que alguma coisa mal vai acontecer. Talvez nesse momento seja essa a sua condição, você tem passado por um tempo assim, um tempo difícil, um tempo de aflição.
Talvez você tenha passado um tempo de aflição na alma. Você pode estar até mesmo com seus sentimentos assim tão abalados, que tem gerado em você muitas vezes crise de pânicos, sabe, crises depressivas. Talvez você esteja passando por um nível de estresse, sabe, tão alto, tão grande, que ele está lhe tirando a alegria de viver, lhe causando sentimentos de medo e de loucura. Sentimentos de que nada vai dar certo. Meus queridos, a depressão é o mal do século. Ela tem levado muitas pessoas, sabe, ao desespero e até mesmo ao suicídio. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Se você estiver vivendo esse problema, peça ajuda. É preciso buscar ajuda na medicina, é preciso buscar ajuda na terapia, é preciso buscar ajuda também em Deus. Clame a Deus, conte para Ele a sua dor, mostre para Ele as suas feridas. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, sei que estão sofrendo. Talvez você esteja com aflição no corpo, passando, sabe, por uma grave enfermidade e sofrendo com suas dores. Talvez você esteja aflito, sabe, sofrendo as consequências dos vícios, dos jogos, da pornografia, sofrendo, sabe, as consequências das drogas e das bebidas. Talvez a sua mente continue presa no passado e por causa disso, sabe, está lhe impedindo de perdoar e de esquecer. Impedindo muitas vezes de perdoar até mesmo você, porque a mente está presa no passado, e essa prisão no passado, ela tem te perturbado, e consequentemente, sabe, ela tem te impedido de dar o próximo passo à frente. Parece que seus pés estão amarrados, sabe, não se mexem, que nada se move na sua vida, você se encontra parado e sem reação. Deus tem visto a sua aflição. Aflição profissional, sabe? Você não consegue arrumar um bom emprego, você não consegue arrumar um trabalho na sua área e você acaba tendo que trabalhar com algo que não gosta. Às vezes você está sendo perturbado por um patrão ou por um colega no trabalho e vive constantemente com o receio de perder um emprego. Talvez você, jovem, esteja aflito por não saber ainda qual a carreira de trabalho, sabe, ou profissão que você quer tomar na vida. Não sabe o curso que você quer fazer na universidade. Você que depois de uma jornada de trabalho tem chegado em casa tão cansado e tão exausto, todos os dias. Deus tem visto a sua aflição. Aflição conjugal. Quando o forte amor que um sentia pelo outro, sabe, já parece não ser a mesma coisa e as brigas parecem cada vez mais constantes. É quando a aliança está no dedo, mas o divórcio, ele está já no coração. O que se fazer quando se perde a confiança e a esperança e a paz no lar? O que fazer? Eu não sei qual o tipo de aflição que você está passando, mas eu cheguei até aqui para lhe dizer que o Senhor nosso Deus está olhando para você e está dizendo: tenho visto atentamente a sua aflição, sei o que você está sofrendo e tenho ouvido o seu clamor.
Não se preocupe quando estiver aflito demais, porque quando a sua aflição estiver no auge, o auxílio de Deus vai estar mais perto, porque é depois da noite mais escura que o dia começa a clarear. A tempestade, meus queridos, ela vai ter sempre o seu pico mais alto. Ela pode até, virar um furacão, mas chega um momento em que ela vai passar e tudo vai mudar. Tudo muda. Tudo passa. As únicas coisas que são eternas é Deus e a sua palavra, é Deus e as suas promessas. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a palavra de Deus está garantindo. Salmo 34, 19. Vamos lá, a igreja toda comigo. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Mais uma vez. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Um médico pode nos ajudar a superar uma determinada doença. Um amigo pode nos socorrer, em uma ou em uma outra necessidade. Um professor, ele pode nos ajudar, a ficarmos bem mais preparados para fazermos um teste. Um oficial da imigração pode nos conceder uma estadia permanente. Um remédio que nós tomamos pode até nos acalmar. Porém, somente o Senhor nosso Deus poderá nos livrar de todas as nossas aflições. Ou Ele nos livrará delas, ou Ele nos livrará quando nós estivermos passando por elas. Precisamos ter o entendimento de que as aflições, elas são momentâneas. Que as sofremos por um momento ou por um tempo. Sim, por um momento ou por um tempo. Porque só existe aflição e sofrimento eterno para quem não crê e não confia na graça de Deus. Se encha de coragem, porque o seu desassossego, o seu sofrimento, a sua angústia e a sua aflição não são eternas, elas vão passar. Então vire para quem está ao seu lado e diga para ele assim: olha, vai passar. Vai passar. A aflição, meus queridos, ela não existe. Ela não é para nos derrubar. A aflição, ela existe, sabe para quê? Para nos fazermos mais dependentes de Deus. A aflição existe para nos lembrar o que Jesus disse. Coloca aí, por favor, João 15:5. Sem mim nada podereis fazer. Pode falar comigo aí, repetir? Sem mim nada podereis fazer. Não dá para insistir em caminhar sozinho. Sem Jesus, meus queridos, com certeza, nós vamos perecer no deserto. O povo de Deus estava enfraquecido e oprimido. Eles não tinham forças para se libertarem sozinhos. Foi Deus quem tomou a iniciativa, de libertar o povo do Egito, dizendo assim: olha,
vou tirar o meu povo de lá. Vou tirar e vou livrar o meu povo dessa aflição. Foi Jesus que tomou a iniciativa de nos salvar. Foi Ele quem disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E sem mim, nada, nada podereis fazer. Os versículos que nós lemos no início, eles falam a respeito de dois lugares: Egito e Canaã. Egito significa uma maneira, de ser e de viver que desagrada a Deus. Egito simboliza o pecado. Canaã é o estilo de vida que Deus tem para nós que somos os seus filhos. É a nossa terra prometida. O povo de Deus, ele vivia no Egito, e por um tempo eles pensavam que eram felizes. Pensavam, porque no Egito tinha o melhor de Faraó. Tinha casa, tinha comida, tinha amizades, tinha trabalhos, tinha noitadas, tinham festas. Eles pensavam que eram felizes. Mas para poder ter essas coisas no Egito, era preciso que eles adorassem aos falsos deuses. E quando eles adoravam aos outros deuses, eles vendiam as suas almas para o inimigo e, consequentemente, eles eram transformados em escravos. Eu não sei você, mas eu já vivi no Egito e pensava que era feliz. Eu pensava porque no outro dia me batia um arrependimento tão grande. Tem crente que insiste em viver no Egito e pensa que é feliz. Abandonam a casa de Deus em troca dos prazeres que o mundo oferece, mas as coisas do mundo não servem para o povo de Deus. Crente que vive no Egito pensa que é feliz, mas eles estão vivendo uma falsa paz, porque o sistema é bruto. O sistema quer mesmo é escravizar. Ponto. Você precisa sair do Egito, crer nas promessas de Deus e conhecer Canaã, a terra prometida, as promessas de Deus que estão sobre a nossa vida. Porque Canaã tem o melhor de Deus. Em Canaã tem boa terra. Em Canaã tem liberdade, tem alegria, tem paz, tem salvação, tem cura para a sua alma. Vocês precisam conhecer Canaã. Mas entre o Egito e Canaã tem um deserto no meio. Para sair do Egito e chegar a Canaã, era preciso que eles passassem pelo deserto, um lugar difícil para viver. Mas Deus nunca planejou que o seu povo vivesse no deserto. Só passariam por lá e por um pouco tempo. Mas tem pessoas que insistem em ficar estacionadas no deserto e acabam ficando agarradas por lá. Será esse o seu caso? Pense bem, Jesus, quando entrou no deserto, ele entrou no deserto com um propósito, mas ele não ficou lá.
depois de 40 dias, ele saiu. Porque o deserto não é lugar para nós ficarmos. Deserto é lugar de quê? De passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto fala de sofrimento em nossas vidas. Sabe que muitas vezes Deus usa para nos moldar. Sim, nos moldar. Porque quem vai para Canaã precisa passar pelo deserto, precisa aprender, precisa mudar de vida. Porque Canaã é outra terra, é outro clima, é outro lugar. É o lugar abençoado de Deus. Mas por que que Deus me faz passar pelo deserto? Porque no deserto nós ouvimos melhor a voz de Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Ah, está com medo, né? Mas é verdade. No deserto ouvimos melhor a voz de Deus. Sabe por onde começou a pregação de salvação? Diz a palavra de Deus que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A mensagem de salvação começou a ser pregada no deserto, longe dos privilégios que o mundo oferece. Às vezes, meus queridos, preste atenção, às vezes quando nós estamos muito ocupados com o que o mundo nos oferece, nós temos dificuldades de ouvir e entender a voz de Deus. O povo ficou ali no deserto, além do tempo que devia. Moisés, quando ele subiu no monte, sabe, no Monte Sinai, ele ficou lá por 40 dias. E quando ele voltou trazendo 2 placas de pedra com os 10 mandamentos esculpidos nela. E era Deus que tinha esculpido aqueles mandamentos na pedra. Quando ele voltou, ele viu que o povo, depois de 40 dias, ele viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro para ocupar o lugar de Deus. O povo achou que Moisés estava demorando demais. Talvez você tenha achado, sabe, que Deus tem demorado demais a agir na sua vida. E por isso, sem paciência, talvez você possa ter substituído Deus por alguma outra coisa. O que pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida? Nada pode, é claro, mas o que está ocupando talvez o lugar de Deus na sua vida? Talvez o trabalho, o lazer, talvez os amigos, os pensamentos, o pecado, o videogame, as redes sociais. Porventura tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? A nossa boca, ela pode aumentar ou ela pode diminuir o nosso tempo no deserto. Sabe, o povo reclamava, e o que era o caminho de 1 mês, lá do Egito até Canaã,
passando pelo deserto, caminho de 1 mês, e Deus permitiu que eles passassem pelo deserto, caminho de 1 mês, mais ou menos 500 quilômetros, sabe, dependendo ali da rota, acabou se tornando um caminho de 40 anos. Então nós podemos dizer, sabe o quê? Que o nosso deserto é do tamanho da nossa boca. Como anda a sua boca? Porque uma frase na hora errada, ela pode causar um estrago tão grande e atrasar muito, em muito tempo, a sua viagem. Porque depois que uma palavra é emitida, não tem como voltar atrás. Nós não podemos viver sem a língua. Mas nós temos que ter a consciência que ela pode causar grandes problemas nas nossas vidas se nós não a domarmos. Porque diz a palavra de Deus que a morte e a vida estão no poder da língua. Por causa da boca, muitos pereceram no deserto. Por causa, sabe, da língua, por causa da boca, muitos aumentaram o seu tempo de deserto. O problema deles, eles reclamavam demais. Reclamavam. A palavra de Deus diz que se o homem tiver que reclamar de alguma coisa, que ele reclame dos seus próprios pecados. A palavra de Deus diz que nós não devemos estar aí reclamando de nada, mas que em tudo dai graças. Sei que às vezes é difícil, mas é o que agrada a Deus. É nós sabermos falar, quando nós agradecemos a Deus, quando nós somos, sabe, gratos a Ele e damos graças a Deus no nosso tempo de aflição, é que nós estamos dizendo para Ele: Senhor, a minha confiança está em Ti, eu continuo esperando em Ti e eu sei que o Senhor não vai falhar. Pode passar pelo deserto, mas Deus cuida de você no deserto. Jesus, quando estava no deserto, passando ali no deserto, ele foi servido pelos anjos de Deus. E então, olha, o diabo foi embora, diz a palavra de Deus, e os anjos do Senhor vieram e cuidaram de Jesus. Deus sempre esteve com o seu povo no deserto. Enquanto o povo caminhou pelo deserto, nesses 40 anos, sabe, as sandálias deles nunca se gastaram, as suas roupas nunca se rasgaram. Todos os dias de manhã, vinha pão lá da padaria do céu, caía pão, caía o maná, todos os dias pela manhã. Todos os dias, uma nuvem durante o dia protegia eles do sol e uma coluna de fogo, sabe, à noite os protegia do frio. Se encoraje. Deus sempre estará com você no tempo de deserto da sua vida. No deserto, o diabo tentou negociar com Jesus. Ele ofereceu alimento, ele disse assim: olha, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. É assim, no deserto, Satanás vai sempre querer, sabe, negociar
quando nós estivermos passando pelo deserto, nos apresentar alguma coisa para nós tirarmos os nossos olhos de Deus. Ele ofereceu a Jesus, sabe o que? Fama. Ele disse assim, olha, ele levou Jesus lá até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Fama. Ele ofereceu controle. Ele disse assim, olha, depois ele levou Jesus, sabe, a um monte muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse assim, olha, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. É ruim. Mas é assim, o inimigo tenta sempre nos enganar com falsas ofertas, porque ele sabe que quem passa pelo deserto acaba saindo mais forte do que quando entrou. Come on. Quem passa pelo deserto acaba saindo mais forte do que quando entrou. Então não aceite negociar com o diabo a sua saída do Egito. E nem fique com medo do deserto, pois o Senhor é com você, e uma terra prometida e uma bênção te espera. O deserto, meus queridos, revela o nosso coração. Foi Deus quem levou o povo pelo deserto. O deserto é parte da jornada para Canaã. Não tem Canaã sem deserto. Não tem bênção, não tem vitória sem deserto. Porque Deus nos leva pelo deserto, sabe para quê? Para nos provar. Para ver o que está realmente no nosso coração, porque a palavra de Deus diz, porque enganoso é o coração do homem. No deserto nós somos virados pelo avesso. Grande parte do povo que saiu do Egito foi reprovado, porque o deserto revelou quem eles eram de verdade. No deserto é assim. As coisas esquentam. A máscara cai. E a personalidade de cada uma das pessoas é revelada. No deserto nós somos virados do avesso. Quando tudo vai bem, ninguém chega a conhecer realmente a pessoa, sabe, está tudo indo bem, estava indo, mas quando a coisa fica difícil, quando as coisas começam a esquentar, quando o deserto, estamos passando por ele, é hora que a pessoa que você conhece, começa então a virar do avesso. Você começa a ver agora quem realmente é. Quem você realmente é. Moisés, ele deixou o palácio em que viveu por 40 anos. 40 anos. Ele deixou o palácio e foi morar, ele foi passar um tempo até longo no deserto. E no tempo que ele passou no deserto, ele entrou como um homem sanguíneo e saiu de lá como um homem, chamado como o homem mais manso da terra. Para ele
ser chamado de um homem mais manso da terra e ver a glória de Deus, ele foi preciso deixar o palácio para trás. Moisés deixou o palácio. E você, o que você precisa deixar? O que você precisa deixar para que você seja preparado por Deus? Para que Deus possa trabalhar na sua vida? O que está impedindo a bênção de Deus na sua vida? Talvez um vício, um hábito, um comportamento, uma queixa, talvez uma comodidade, talvez uma amizade. O que está impedindo a bênção de Deus na sua vida? Praticamente, meus queridos, é isso aí, olha. Somos nós que determinamos a rapidez com que nós vamos ser abençoados. Porque Deus tem bênção para todos nós. Mas somos nós que determinamos, sabe, a velocidade, a rapidez com que essa bênção ela chegue. Porque a maioria das restrições e dos impedimentos estão dentro de nós. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, em vez de nós ficarmos olhando para as pessoas lá fora. Porque só assim nós vamos descobrir o que há em nosso caráter que está freando ou bloqueando a nossa bênção. É certo que as aflições, elas vão continuar fazendo parte da nossa vida. Elas vão fazer parte da nossa vida, até o último dia que nós estivermos aqui ou até a volta de Jesus. Pastor, mas eu vou passar por aflição, vou passar por deserto. Vamos. Mas não podemos esquecer de que nada foge do controle de Deus. Então, meus queridos, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, se encorajem e confie que Deus, no momento certo, derramará as bênçãos dele sobre a sua vida. Mesmo que as respostas para os nossos problemas não venham agora, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai acontecer, vai fazer acontecer. E assim, algumas vezes Deus permite algumas circunstâncias desconfortáveis, sabe, em nossas vidas, mas não ao ponto de sermos destruídos. Deus não vai dar um fardo mais pesado que você possa carregar. Deus permite circunstâncias desconfortáveis em nossas vidas. Deus nos leva pelo deserto para tirar o Egito que talvez, que porventura, ainda esteja dentro de nós. Por isso não adianta procurar um caminho novo. Não adianta procurar um caminho novo, sabe, se você não mudar o seu jeito de caminhar. Precisamos nos render ao Senhor nosso Deus. E dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Tira da minha vida, Senhor, aquilo que não te agrada. Eu não sei o que talvez você precisa deixar para trás, mas você sabe. O Espírito de Deus está falando ao seu coração. E você precisa falar assim: Pai, eu não quero mais isso, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo sozinho. Preste atenção, o povo estava passando por aflição e eles não conseguiam se libertar sozinhos. Então, se você não consegue se libertar sozinho, não se envergonhe, tranquilo. Porque o Senhor, Ele ouve o seu clamor, e Ele vê o seu sofrimento e a sua aflição, e Ele é quem vai te socorrer, é Ele quem vai te ajudar. Então se alegre. O inimigo tem tentado, sabe, colocar na sua vida, sabe, esse sentimento de culpa por algum erro, alguma falha no passado, que seja um passado tão longínquo, ou que seja um passado de ontem. Deus está lhe dando a oportunidade para viver um novo tempo. Deus está lhe dando a oportunidade para você mudar, deixar Deus trabalhar e mudar o seu caráter. Caráter cristão. Caráter cristão é ser cada vez mais parecidos com Cristo. Deixa Deus trabalhar na sua vida, não resista. Não resista. Passamos por aflição, mas o Senhor esteve sempre dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho visto dormindo, tenho visto deixando de lado, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus sabe de cada luta, de cada dificuldade, de cada sofrimento. Deus sabe de cada lágrima derramada. Deus sabe e conhece cada uma das nossas feridas. Deus sabe que somos incapazes de nos livrarmos de todas essas coisas por nós mesmos. Por isso Ele diz: eu desci para livrar-o das mãos dos egípcios. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós então vivêssemos uma vida eterna. Ainda quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor olhou para as nossas vidas, que não valíamos nada, cheirávamos mal, mas o Senhor decidiu: eu vou te amar, eu vou te abençoar, eu vou lhe ajudar a passar pelo deserto e vou lhe levar para Canaã, para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.